Queridos, eu tenho uma palavra que Deus, eu creio, eu sei que às vezes a gente fala assim, Deus colocou uma palavra no meu coração, Deus vai alimentando algumas coisas, eu creio que Deus colocou algo para a gente meditar nesta manhã, e às vezes as coisas passam de uma forma, a gente vai deixando com que as coisas passem na nossa vida, a gente não observa algumas coisas, e às vezes a gente tem problema e não entende por quê. Botar o controlezinho aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão, mas se você tiver a sua Bíblia, irmão, eu sou aquele que fala para você sempre que você tem que andar com a sua Bíblia. Pastor, eu tenho meu celular não é Bíblia. Bíblia só tem a palavra de Deus. Celular pode até ter a palavra de Deus, mas tem outras coisas boas e outras coisas ruins que estão ali. Então, a identificação do crente é a Bíblia. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso aqui, num tópicozinho que tem aqui, sobre essa identificação que nós temos como crentes, como pessoas diferenciadas que nós somos. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 1. Esse livro lindo, esse livro da história desse homem que foi tão importante na história do povo de Israel, e como traz ensinamentos para nós, eu coloquei ali na tela, fazendo, chamando a atenção para alguns pontos dessa leitura, para que a gente possa ter um pouco mais de compreensão. Olha o que diz a palavra. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Onde Neemias está? Neemias está na Babilônia. Ele não está em Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido tomado pelos babilônios, e ele foi levado também. Ele não está em Jerusalém. Então chega alguém que veio de Jerusalém, e ele quer saber informação a respeito do que está acontecendo lá. Disseram-me, os restantes, ou seja, os que ficaram, que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A notícia é péssima para Neemias, é péssima. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 2, a gente pula para o capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, porque rei nenhum quer ver gente com cara feia. O rei só quer ver gente alegre, gente bonita, porque cara feia para ele é tristeza, e rei não quer ver tristeza em ninguém, ele quer se sentir bem. E isso é um problema, que se aparece alguém dessa forma diante do rei. Orei, o rei me disse, por que está triste? O rei percebeu que o semblante de Neemias mudou. Ele falou, por que você está triste? Está triste o teu rosto, se não estás doente. Se você está doente, ninguém vai ficar fazendo cara de alegria, passando mal. O rei quer dizer para ele, se você não estiver doente, não tem justificativa essa cara feia sua. E ele falou, tem de ser tristeza de coração. A alma de Neemias está amargurada, ele está amargurado. Então temi sobremaneira, porque se não é doença, ele não pode ficar triste diante do rei. Ele responde,
viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O rei faz uma proposta para ele: o que você quer que eu faça? Ele falou assim: opa, peraí, eu nem esperava essa resposta. Peraí, vou orar. Eu vou ver o que eu faço. E disse ao rei: se é do teu agrado, rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies. Presta atenção nisso, irmãos. Peço-te que me envies, ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Neemias não apenas teve um sentimento com relação às notícias, mas ele pediu para o rei: eu quero que você me envie, para que eu reedifique. Feche seus olhos. Senhor, te louvamos por esse dia abençoado. Te louvamos pela tua bondade, pela tua graça e pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta manhã de domingo. Oramos, Pai, para que tu venha falar aos nossos corações, para que cada um de nós sejamos edificados com esta palavra. Derrama da tua graça, da tua unção sobre nós. Te pedimos, te louvamos e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A questão de Neemias é uma questão muitas vezes nos encontramos. Quando você chega para alguém e fala assim: está tudo bem? Normalmente você fala por muita educação: está tudo bem? Ah, está tudo bem. Você fala assim, e nem sempre você quer saber se está tudo bem. É um tudo bem social. Mas normalmente quando você pergunta e a pessoa responde e fala, aí você fala: ih, pronto, você está envolvido com o problema dela. Ela vai te contar o problema, mas na hora que ela te conta o problema, você está envolvido com o problema dela, porque ninguém mandou você perguntar. Por isso que o curioso normalmente ele se enrola, porque ele pergunta, e quando ele pergunta, está envolvido. E se você perguntou, você está envolvido, você vai ter que fazer alguma coisa. Neemias fez isso. O Neemias fez isso, porque já estou envolvido. Mas o Neemias, ele vai ensinar para nós 3 passos importantes que eu vou colocar aqui, além de outros, sobre de que forma a gente acaba se envolvendo. Primeiro, é estar disponível. O Neemias botou assim: eu posso. O fato de a gente poder não quer dizer que a gente vai se envolver. Às vezes a gente pode e a gente não faz. Tem condições de fazer, mas simplesmente não faz. O segundo passo é se apresentar. Ele se apresentou: Senhor, eu estou aqui, me envie, eis-me aqui. Ele fez isso. O Neemias se apresentou e falou assim: eu posso, eis-me aqui, me envie. E o terceiro, que vai ser o ponto central da nossa meditação de hoje, ele quis se envolver. Para quê? Ele falou: para que eu a reedifique. Então, não é só a questão de poder, dizer eu estou aqui, mas é de se envolver de verdade. O Neemias quis ele quis se envolver verdadeiramente nessa história, e por causa desse envolvimento dele, Neemias passou a ser uma pessoa extremamente importante, um ícone dentro da história dos heróis da história de Israel, porque ele sai de uma cidade que ele está numa área extremamente confortável, ele é copeiro do rei. Esse camarada come das melhores comidas, ele tem o melhor convívio com a nata da sociedade, que depois vieram os medos persas e dominaram os babilônicos, e ele está na nata da sociedade, mas ninguém manda ele perguntar.
E na hora que ele perguntou, ele se envolveu. E na hora que ele se envolveu, ele percebeu que ele tinha que sair da área de conforto dele. Ele falou assim: para que eu reedifique? Neemias passa a fazer parte da história dos heróis para o povo de Israel, para o povo judeu. Porque ele volta, ele carrega pessoas, ele reconstrói os muros, ele começa a reconstruir a cidade. Irmão, não foi uma tarefa simples. A gente conhece a história de Neemias. Neemias passa por grandes problemas, por inimigos de fora e de dentro. Não eram só os que estavam fora, o próprio povo dele, o próprio povo que estava na região ali, estava indo contra. Não é fácil quando você se envolve, não é fácil quando você se envolve. E é essa questão que eu quero dizer, quero colocar para os irmãos nessa manhã, para que a gente medite junto, sobre se estar envolvido. E o tema dessa mensagem é esse: quando você se envolve com Jesus. É para você pensar sobre quando você se envolve com Jesus. Parece uma tarefa muito simples, mas não é tão simples como a gente imagina, porque há muitas questões, e eu poderia colocar passar aqui alguns dias passando sobre exemplo de envolvimento com Jesus. O que esse envolvimento vai acarretar? A primeira coisa que a gente descobre, que quando você aceita Jesus, quando você levanta a mão para o Senhor, você já está envolvido com Ele. Então não adianta, não é bem assim. Você aceitou Jesus, meu irmão, você já está envolvido com Ele. Você teve um encontro com Jesus, você já está envolvido com Ele. Agora a questão é a seguinte: quais são os passos a seguir a partir desse primeiro contato, desse primeiro envolvimento? O que vem a partir daí? O que vem a partir daí? O que precisa acontecer a partir deste envolvimento? Quando você se envolve com Ele, a história da sua vida muda, ou a história da sua vida precisa mudar. Ela precisa mudar. Pastor, não mudou nada desde que eu aceitei Jesus. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. O texto que eu coloquei ali, entre tantos que poderia ser colocado, é sobre Marcos 5, versículo 20, sobre a história do endemoniado gadareno. Todo mundo vai lembrar que Jesus atravessa o mar da Galileia, vai para Gadara, e chega lá, tem um endemoniado que ninguém consegue segurar. Anda lá pelos sepulcros, e Jesus chega, e a gente conhece a história dos porcos que foram, a qual os demônios saíram e foram para os porcos se precipitam e morrem, e etc e tal. Os demônios não morreram junto com os porcos não, só para os irmãos saberem, tá? Só quem morreram foram os porcos. A história desse homem traz um ensinamento de como é uma vida transformada quando se tem encontro com Jesus. Porque esse rapaz, ele é muito endemoniado, ele não é pouco endemoniado. Ele tem uma vida que às vezes a gente vê aí na rua, pessoas nuas, cabelo daquele jeito, sujo, saindo de um lado para o outro, e que a gente vê a tristeza nisso. E a gente vê, tem pessoas que fazem isso no cemitério também. O encontro com Jesus faz a vida desse homem mudar, porque ele diz, depois de tê-lo libertado de todos aqueles demônios, esse rapaz quer seguir a Jesus. Eu disse, não, peraí, vai para a sua casa, vê o que o Senhor fez para você na sua casa. E ele continua, irmãos, Marcos 5,20 vai dizer o seguinte, olha só, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que fica do outro lado do Jordão, da margem oriental, tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? De um endemoniado a um evangelista. Quando a pessoa se envolve com Jesus, a vida muda, ela precisa mudar. E de falarem para ele, não é o mesmo não, é ele mesmo,
é ele mesmo, é aquele endemoniado. Mas ele está falando de um homem, aquele homem que ele está falando foi o que libertou ele, e a vida dele mudou. Irmãos, quando você se envolve com Jesus, a sua história muda e da sua família também. Lucas 19:9 fala ali de Zaqueu. Zaqueu é uma pessoa não grata para os judeus, porque colhe impostos, rouba, era um corrupto, em que a sociedade não queria saber dele. Esse homem tem o desejo de ver Jesus, ele precisa estar com Jesus, e no momento em que Jesus, ele tem esse encontro com Jesus na árvore, Zaqueu desce, eu preciso estar na tua casa. E no momento que ele vai à casa de Zaqueu, irmão, Zaqueu, esse encontro vai mudar toda a história desse homem, mas não muda só a história dele, porque quando você se envolve com o Senhor, alguma coisa tem que acontecer na sua casa, e aconteceu na casa de Zaqueu. Ele falou assim: hoje veio salvação a esta casa. Precisa ter transformação na nossa casa. A gente sabe que tem pessoas que têm lutas dentro da sua casa, que o marido não é crente, a esposa não é crente, o filho não é crente, a mãe não é crente, o pai não é crente. E, meu irmão, é uma promessa do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é promessa. Senhor, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Isso é promessa. Senhor, eu quero essa promessa. A questão é, o Senhor mudou a sua vida, para que as pessoas olhem e falem assim: tem alguma coisa diferente, ele não é mais o mesmo. O testemunho de cada um de nós vai fazer diferença para que a nossa casa seja transformada. Já falei isso e já contei, os irmãos já ouviram várias vezes contar a história da minha vida, do meu pai, de samba, de carnaval, começou de frente da Mangueira, espiritismo, macumba, tudo que os irmãos possam imaginar. Um dia esse homem resolve aceitar Jesus na vida dele. Não mudou a vida dele, mudou a vida da família toda, porque o testemunho dele falou o seguinte: não é possível, não é esse, aquele ali, aquele não, e é esse que o Senhor pega e fala o seguinte: eu mudo a vida daquele que se envolve comigo. Zaqueu foi um desses, irmãos, registrado ali para nós. Irmãos, quando a gente se envolve com o Senhor, o nosso coração arde para levar salvação. A gente sempre fala que quando a gente é novo convertido, a gente quer converter todo mundo, a gente quer pregar para todo mundo, e isso é um lindo sentimento, mas que não pode morrer dentro de nós. Evangelho de João, capítulo 1, ele fala sobre o chamado de Pedro, mas não foi Pedro que o Senhor chamou, não foi Pedro, o Senhor chamou a André, chamou André é discípulo de João Batista. André, depois que João Batista fala de Jesus, ele vai atrás de Jesus, e ele se envolve com Jesus, e nesse envolvimento com Jesus, clareou tudo na mente dele, e ele vai ao irmão dele: achamos o Messias. Ele pega o Pedro, que ainda não é Pedro, é Simão, e leva o Simão, vem comigo, Simão, tu tem que ver com os teus olhos, Simão, tu tem que ver com os teus olhos, Simão, a gente tem esperança no Messias. E quando ele leva, e o que ele faz? E levou-o a Jesus. Aí a gente já conhece a história de Pedro, aí a gente já sabe o que o Senhor fez com Pedro. Pedro, vem, olha, você era pescador de peixe, agora você vai ser um pescador de homens. Por que isso, irmãos? Porque começa na nossa casa, começa na nossa família, o testemunho, a mudança de falar: já não é mais pela tua palavra, mas pelo encontro, por esse envolvimento que
Pedro passou a ter com o Senhor. Queridos, quando a gente se envolve com o Senhor, o que não pode faltar em nós, gratidão no nosso coração. Talvez um dos piores sentimentos que exista no coração do homem é ingratidão. A coisa mais triste que tem no coração do homem é ingratidão. Ah, mas depois disso, isso, fez aquilo, fez... Meu irmão, não importa. Se alguém fez alguma coisa por você, te ajudou na sua vida financeira, familiar, de alguma forma ministerial, irmãos, mas depois, meu irmão, não importa o depois, seja grato. Reconheça que, apesar dos pesares, a gratidão, e uma coisa que a gente precisa estar sempre agradecendo ao Senhor, sempre agradecendo ao Senhor. Quando o Senhor fala em tudo dai graças, por tudo eu agradeço ao Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 15 e 16, ele vai contar a história, dos leprosos. O Senhor cura 10 leprosos, e fala, se apresente lá para os sacerdotes, porque os sacerdotes precisavam dar o aval para que eles estivessem tão purificados, pode ser reintegrado à sociedade, porque não podiam, tinham que ficar distantes, não podiam ser tocados, e o texto vai dizer, um deles, vendo que estava sã, o que ele fez? Ele volta, ele fala, não, antes de ir para sacerdote, antes de querer aparecer para o sacerdote, porque tem gente que gosta de aparecer para o sacerdote, o negócio é o sacerdote, o negócio é do quem manda, meu irmão, antes de ir para o sacerdote, tem o Senhor. Um deles, vendo que estava, voltou glorificando a Deus, irmão, não precisou, ali ele já foi, a vida dele mudou, ele é um leproso, agora ele está limpo, ele volta glorificando a Deus em alta voz, e ele cai aos pés do Senhor, com o rosto em terra, e o texto diz ainda que ele era samaritano, ele era uma pessoa excluída da sociedade judaica, porque eles nem se falavam, por causa do cisma que aconteceu lá, muitos séculos atrás, quando houve a separação do Reino do Norte, Reino do Sul, e eles não se falavam mais a partir dali. Esse homem volta para agradecer a Deus, e que muitas vezes falta em nós agradecer a Deus, até pela água que a gente bebe. A gente só quer, graças a Deus. Às vezes eu fico muito preocupado com algumas frases que as pessoas colocam. Quando acontece alguma coisa e a pessoa consegue ter o livramento, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é fiel. E se não acontecesse, se acontecesse alguma coisa ruim e não saiu do jeito que a pessoa gostaria que saísse, Deus deixa de ser fiel? Não, o Senhor dessa vez ele não foi fiel comigo, porque eu fiquei no prejuízo. Reanalise esse negócio de dizer que Deus é fiel só porque as coisas deram certo. Agradeça a Deus, tenha gratidão no seu coração, porque a fidelidade dele é independente se as coisas acontecem de forma boas ou ruins, não vai mudar nada, ele vai continuar sendo fiel no momento bom e no momento ruim. A gente precisa ter essa consciência, porque senão a gente liga, Deus é fiel quando as coisas acontecem de forma satisfatória, e quando não acontece, é melhor ficar quieto, aí a gente não fala nada, Deus continua fiel, a gente precisa ter essa consciência. Quando a gente se envolve com o Senhor, a gente é nova criatura para viver novas experiências. Aquele que está em Cristo é nova criatura. É nova criatura. As coisas velhas, elas passaram. Pastor, mas a gente sabe disso.
Há muita gente que não sabe disso. Há muita gente que vive, ainda está na igreja, ainda fica vivendo coisas do passado, sofrendo com coisas do passado. Mas o senhor não sabe o que eu fiz. Eu não sei, mas Deus sabe o que você fez, e sabe que você é nova criatura. Você vai viver uma experiência nova. Exemplo disso, Maria Madalena. Irmãos, Maria Madalena, quando Jesus está com Maria Madalena, você está vendo, não sabe nem com quem está falando. Ela tem um encontro com o Senhor, ela se envolve com o Senhor no sentido espiritual, evidentemente, porque a gente ouve tanta bobagem sendo falada por aí. Irmãos, o Senhor tirou espírito maligno dessa mulher. Essa mulher tem uma vida transformada. Ela é uma nova criatura. Esta mulher, ela viu o Senhor crucificado. Essa mulher acompanhou o sepultamento de Jesus. Mas até aí tudo bem. Mas essa mulher foi uma das primeiras pessoas que viu Jesus ressuscitado. Uma mulher endemoniada. Ela entra para a história como aquelas poucas foram as que estavam ali. A transformação dessa mulher foi tão grande que ela não quis mais saber se ela foi humilhada, se ela foi escorraçada. Ela não quis saber disso. Eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Eu não quero saber do meu passado. Eu quero saber de agora. E nessa agora de viver uma nova experiência, essa mulher vê um Jesus na cruz, vê um Jesus sepultado, mas ela também vê um Jesus ressuscitado. Nova criatura não vê só um Jesus na cruz, ele vê um Jesus ressuscitado. Ela viu isso. Novas experiências, uma vida nova, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de sentimento. Quem se envolve com o Senhor, meu irmão, crê na providência dEle, independente das circunstâncias, se envolveu com o Senhor, irmãos, não são circunstâncias que vão tirar a tua esperança, que vão tirar a tua fé, que vão te trazer desânimo, porque sabe que no momento oportuno vai acontecer o que aconteceu com Abraão. O Senhor fala para Abraão, capítulo 20, Gênesis 22, 8, Abraão, eu quero teu filho como sacrifício. Meu filho como teu único filho como sacrifício. Ele leva, a gente conhece a história. E ele levando o filho, pai, tá a lenha, tá aí o cutelo, estamos indo, e cadê o holocausto? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Há muita coisa que a gente não vê com os olhos naturais, meu irmão, mas Deus proverá. A gente crê que Deus vai prover. De que forma? Não sei. De que forma vai acontecer? Não sei. A gente não sabe como Deus vai agir. A gente já ouviu isso antes. Se Deus fosse mostrar para nós tudo o que iria acontecer, irmãos, como é que seria a nossa vida? Ele não mostra. E aí, se não mostrar, é que Ele vai nos provar. E Ele vai nos aprovar. Não é mostrando o que Ele vai fazer, é vendo que nós esperamos nele, que Ele vai fazer, da forma que Ele quer e no tempo que Ele quer. Deus proverá. Deus proverá. Depende das circunstâncias. Às vezes as circunstâncias falam o seguinte: não tem jeito para nós, não tem jeito para o homem, mas para Deus, Ele vai prover, no momento certo e na hora certa. A gente se envolvendo com o Senhor, irmãos, a gente tem um sentimento transformado. Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz o seguinte: deve existir dentro de nós um sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele vai falar, porque ele, tendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, etc. Deve existir dentro de nós um sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Quando a gente se envolve com o Senhor, irmãos, nós temos o nosso sentimento transformado. Eu sempre fui assim. Não, você era assim antes de se envolver com Ele. Depois que você se envolve com Ele, o teu sentimento muda. Você não é indiferente às coisas que acontecem à tua volta. Não pode ser indiferente com as coisas que acontecem em sua volta. A gente não pode ser, não é problema meu. Meu irmão, uma coisa que Deus colocou no nosso coração e a gente precisa observar isso com carinho, é ter compaixão. Às vezes falta em nós compaixão. Compaixão não é compaixão pela minha família, por um, por outro, pelo irmão, é compaixão de quem você nem conhece, desse povo que está aí na rua, dessa ignorância que a gente vê nessa sociedade que a gente vive. Compaixão. Aí Jesus vê Mateus capítulo 20, versículo 34, 2 cegos. O que Jesus teve deles? Compaixão. Jesus vai e toca nos olhos deles e esses homens ficam sãos e seguem a Jesus. Jesus não conhecia eles, Jesus simplesmente teve compaixão porque eles gritaram, eles pediram misericórdia ao Senhor. E quando a gente pede misericórdia ao Senhor, irmãos, o Senhor tem compaixão de nós. Se Ele tem compaixão de nós, nós também precisamos ter o mesmo sentimento que Ele tem, de ter compaixão pelos outros também. Próximo aqui. Quando você se envolve com Ele, você vence o que te envergonha. Se você se envolve com Jesus, você vence o que te envergonha. Há pessoas que estão na igreja e ainda continuam tendo vergonha daquilo que aconteceu lá atrás. Irmão, se está envolvido com o Senhor, a vergonha ficou lá atrás. A vergonha ficou lá atrás. E Deus faz isso. João capítulo 4, versículo 28 e 29, fala sobre a mulher samaritana. Exemplo clássico, né? Exemplo clássico de uma mulher que era rejeitada pela sociedade, porque ela tinha um marido, tinha outro, e Jesus ainda vai falar para isso que você tem ainda nem é teu. Essa mulher vai pegar água num horário que não era propício, ou seja, está afastada um pouco da cidade, mas ela vai num horário que ninguém está lá. E o Senhor falou assim: é essa hora que eu vou encontrar. É quando ninguém te vê, o Senhor está te vendo. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Eu preciso chegar lá. Essa mulher vive uma vida de vergonha. Essa mulher vive uma vida de vergonha. Ela não quer ser vista porque vai ser criticada, vai ser zombada, vai ser humilhada. E ela vai pegar água. Esse encontro com o Senhor, a gente conhece o encontro do Senhor com a mulher samaritana. E depois que o Senhor tem encontro com ela, ela fica tão maravilhada. Irmãos, como esse encontro muda a vida desta mulher. O texto diz, versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela rompeu tudo que antes a travava, ela rompeu com tudo. Eu falei assim: esse encontro mudou a minha vida. E quando você tem um encontro real, você se envolve com o Senhor, irmãos, a gente rompe com tudo aquilo que travava a nossa vida, que trazia medo, vergonha. Ela vai dizer aos homens daquela cidade: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Eu falei assim: olha, vocês não precisam dizer não, porque ele já me disse. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu conheço a minha história, ele me disse tudo. E ela continua: porventura não é este o Cristo? Ela já falou o seguinte: olha só, o que ele fez comigo, até o fato de falar com ele, já é para chamar a atenção, e todo mundo falou assim: não é aquela mulher, aquela que rotulada, não é aquela, ela está falando com um monte de homem, e eles estão olhando, e ela falou com, irmãos, vamos tentar ver essa cena. Essa mulher que é rejeitada pela sociedade, depois daquele encontro com o Senhor, ela chega da cidade com tanta autoridade, que alguém poderia nem falar: não, você não. Ela falou com tanta autoridade de quem tinha um encontro tão
profundo com o Senhor, que eles deram ouvido para ela. Quando você tem uma vida transformada, irmãos, aqueles que não te davam ouvido, eu falo o seguinte: opa, peraí, agora eu posso ouvir. Agora eu posso ouvir. Aconteceu alguma coisa. Aquelas pessoas deram ouvido para ela, e vem ver, será que não é ele? Vem. Dentro de um padrão normal, acreditariam nela? Não. Mas quando você está envolvido com o Senhor, Ele faz algo diferenciado na nossa vida, e as pessoas te veem de forma diferente. Aquela vergonha, ela foi deixada para trás. Ela deixa a vergonha para trás. Aqueles homens chegam e falam assim: mulher, olha só, já estão falando com ela. Mulher, já não é mais pelas suas palavras. Ou seja, o que você falou é verdadeiro. A experiência que você está tendo, a gente está tendo agora também. Irmãos, você vence a vergonha e passa a ter uma vida diferenciada. O que ficou para trás, ficou para trás. Quando você se envolve com Jesus, meu irmão, você é livre do pecado. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pastor, ainda tem umas coisas. O Senhor não liberta pela metade. Ele não, vou libertar em parte. Não. A gente sabe, irmãos, presta atenção. A gente sabe que o primeiro processo na vida do homem com um relacionamento com o Senhor é a salvação. Aceitou Jesus, está salvo. Não precisa passar por batismo, não precisa passar por discipulado, batismo e classe, não precisa. Salvo. Mas tem um processo, tem uma caminhada. O bom ladrão, que fala do bom ladrão, o bom ladrão passou a ser ex-ladrão. O bom ladrão não foi para o céu, foi um ex-ladrão que foi para o céu. Esse homem não teve tempo para isso, mas se a gente tem tempo, há um processo. E o primeiro processo depois da salvação, meu irmão, é regeneração. Nós somos regenerados. O que é regenerado? É nascido de novo. Então a gente precisa nascer de novo. Mas se eu nascer de novo, quem é liberto pelo Senhor? Se ainda tiver algumas coisas algumas coisas que ficaram do passado, irmãos, a gente precisa ficar livre disso. E talvez seja algo que a gente precisa trabalhar. Isso aqui está me prendendo, isso aqui está me segurando. Senhor, a tua palavra diz que o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero ser livre de tudo aquilo que atrapalha a minha comunhão com Deus. A gente precisa ter esse sentimento, para que a gente fale o seguinte: quantos por cento você é crente? 90%. Irmão, não vai para o céu. Me desculpe, você não vai para o céu. Pastor, 99,9 está bom? Irmão, eu vou te dar uma triste notícia: não está bom. A gente tem que ser 100% crente, libertos. Ah, pastor, mas a gente peca, irmãos. Eu não estou falando dos pecados que a gente comete pontualmente, eu não estou falando isso, eu estou falando de coisas que a gente arrasta na nossa vida, e a gente não consegue se libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a gente se envolve com o Senhor, a gente é livre do medo. João 4,18 diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito amor. Pastor, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Irmão, se você tem medo de alguma coisa, trabalhe isso na sua vida. Trabalhe isso. Pastor, eu tenho medo, eu tenho fobias de algumas coisas. E isso acontece. Não é um caso, por exemplo, eu tenho medo de injeção. Não é o meu caso, não tenho medo de injeção, não. Mas tem pessoas que têm um desespero. Mas isso é bobagem. Injeção. Eu estou falando das fobias muito mais no lado emocional, que traz problemas de relacionamento, que traz problemas das pessoas caminharem
de como eu deveria caminhar com o Senhor. Tem algum tipo de medo, alguma coisa? Irmãos, trabalhe isso na sua vida. Não carregue isso contigo. Certamente você vai ter uma vida melhor, mais saudável emocionalmente, e você vai crescer muito no ministério que o Senhor quer de você. Quem se envolve com o Senhor, meu irmão, você não volta mais atrás. Pastor, a gente sabe disso. Quisera que todos nós tivéssemos a consciência disso. A gente não sabe a quantidade da igreja hoje, o povo da igreja. Quantos entram? Muita gente entrou na igreja. Quantos saíram? E por que saíram? Não é eu saí dessa igreja, fui para a igreja A, para B, da B fui para C. Não é isso. Gente que estava na igreja há anos e de repente simplesmente largaram. Por quê? Se entristeceram com uma coisa, com a outra, com outra, com outra, com outra, e foi embora. Quem se envolve com o Senhor não volta atrás. Lucas 9:62, o Jesus falou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino, porque você larga o Senhor, você larga a igreja, e depois que larga a igreja, irmãos, a tendência é piorar cada vez mais. 1 Reis capítulo 19, versículo 21, ele vai falar de Eliseu. Quando Elias joga a capa sobre Eliseu, passando o ministério dele para Eliseu, Elias faz isso. Ele falou assim: você sabe o que eu te fiz. Ele entendeu. Eliseu não é um homem qualquer, é um homem que está no campo, ele está cuidando dos bois, do arado, da terra. E quando ele chega, irmãos, o Eliseu tinha tanta convicção que aquilo era de Deus, tanta convicção que era de Deus, que não tinha volta. Ele pega a cangalha dos bois, na verdade, que era uma junta de bois. Ele pega a cangalha dos bois, faz uma churrasqueira, mata bois, convida o povão lá que trabalhava com ele, fala: vem cá, alguém deve fazer assim. Eliseu ficou maluco, Eliseu ficou doido, ele está matando bois, está fazendo um churrasco fora de época, e ainda usou as cangalhas que ficavam no pescoço do boi para puxar o arado. Eliseu ficou doido. Ele falou assim: não, aí tu vai onde? Eu vou me despedir dos meus pais, mas eu estou te esperando aqui. O Elias falou para ele: porque você sabe o que eu te fiz. O Eliseu vai e volta. Ele quebra a cangalha, meu irmão, porque ele sabia que não tinha mais volta. O chamado do Senhor, quando o Senhor chama, irmão, não pode ter volta. Pastor, mas são tantas lutas, tantas dificuldades, irmãos, ninguém vai para o céu junto com você, ninguém vai. A tua salvação é individual. Alguém pode contribuir para você ir para o céu. Quisera que a gente fosse cercado só de pessoas que nos ajudassem a ir para o céu, mas a gente também é cercado de pessoas que não querem deixar a gente ir para o céu, que contribui para que você não vá para o céu. Isso não acontece só lá fora, isso acontece também dentro da igreja. Eliseu falou: não volto mais. Quando você se envolve com Jesus, meu irmão, você não enterra os talentos que Ele te deu. O talento que Deus te deu, na verdade é emprestado, porque o talento é dele. Ele te emprestou, está aí. Você não enterra os talentos que o Senhor te deu. Essa parábola dos talentos fala sobre o homem que está atemorizado com o talento, ele enterra na terra. E ele fala assim: está aqui o que é teu. Se Ele nos deu talento, irmãos, é para que a gente use na obra. Talvez muito de nós ainda não tenhamos descoberto qual o talento que Deus nos deu. Mas à medida que você se envolve com o Senhor, à medida que você se envolve com a igreja, à medida que você se envolve com os ministérios, à medida que você busca o aperfeiçoamento, estudando, participando de uma escola dominical, de um seminário, na medida que você participa das atividades da igreja, irmãos, vai aparecer um momento em que Deus vai mostrar qual o talento que Ele te deu. O que você não pode saber que você tem um talento, que Deus te deu, e você
simplesmente por algum motivo, alguma razão, com medo, alguma coisa, você enterra o seu talento. Deus vai te cobrar isso. Você não está aqui na igreja apenas para ficar assistindo, eu estou aqui, poxa vida, eu sou um assistente de culto. Irmãos, Deus quer muito mais de você, e você tem muito mais do que você possa imaginar. É só você dar oportunidade para você mesmo, porque Deus é um Deus de oportunidades. E aprenda uma coisa, irmãos, se Deus te deu um talento, se você tem a convicção que Deus colocou algo para você fazer, nada nem ninguém vai tirar isso. Nada nem ninguém vai tirar isso de você. Só você que pode tirar. Mas eu tive uma situação assim. Irmãos, se a gente for contar as situações que a gente passa, irmãos, a gente para, todo mundo para. Mas se Deus te deu talento, irmãos, é para você fazer algo na obra de Deus. É para você fazer algo na obra de Deus. Quando você se envolve com o Senhor, não há espaço para orgulho. Um dos textos mais lindos que eu tenho, eu sempre me emociono, sempre, irmãos, sempre me emociono. Mateus capítulo 15, versículo 27. Fala assim, uma mulher cananeia. Aquela mulher, Jesus está na área de Tiro e Sidom, região fora da região de Israel. Ele chega naquela cidade, está numa casa, entra uma mulher cananeia. Essa mulher não é judia, ela não é da origem dos hebreus. Essa mulher está na casa e ela tem uma filha endemoniada. Ela entra ali, a gente não consegue entender como é que essa mulher entrou ali, é difícil. Há coisas que a gente fala assim, como é que essa mulher entrou ali? Jesus não anda sozinho. Mas essa mulher conseguiu entrar e falar com Jesus, quebrou tudo, quebrou todos os paradigmas. Ela quebrou tudo, e ela falou com Jesus. Irmãos, num primeiro momento você fala assim, caramba, a mulher que venceu, entrou por aqui, escondeu ali, foi ali, mas chegou lá em Jesus. E quando ela fala assim, me acorde, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus fala para você, eu tenho uma notícia desagradável para você, o Senhor, não é bom dar o pão aos cachorrinhos. Meu Deus do céu. Se fosse com irmãos, a gente se magoou com qualquer coisinha. Não gostei da palavra do pastor. A gente recebe algumas mensagens. Aquela palavra, magoou. A pessoa fica magoadinha, fica mesmo. Fica. Essa mulher, ela falou assim, é verdade. Ela concordou. Mas até os cachorros comem da migalha dos seus senhores. Irmãos, o Senhor não fez aquilo para humilhar, o Senhor fez aquilo para provocar aquela mulher. Ele fez para provocar algo naquela mulher. E a resposta foi devastadora assim para o mundo espiritual. Ele falou o seguinte, quando você não tem orgulho, irmãos, o milagre acontece. Deus opera. Deus muda a história. E a palavra daquela mulher foi tão impactante, de não ter orgulho, de falar o seguinte, eu não quero saber se eu estou sendo chamado de cachorrinho, eu preciso de um milagre na minha vida, eu não quero saber se estou sendo humilhado, se eu estou sendo humilhado, eu não me importo com isso, eu preciso da bênção do Senhor. E às vezes a gente precisa quebrar esse orgulho, essa vaidade que está dentro do nosso coração. Magoou, mágoa não é para crente, meu irmão, mágoa não é para crente. Quando você se envolve com o Senhor, você tem o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. E por tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Barnabé era companheiro de Paulo. São companheiros. Barnabé é quem introduz Paulo no ministério. Ele acreditou em Paulo. Mas quando eles estão em viagens, e Marcos, numa dessas viagens missionárias, a gente viu a escola dominical, o Marcos não viaja, não vai, e Paulo fica furioso, ele não quer saber mais de Marcos não. E o Barnabé, eu falei, não vamos queimar o rapaz não, ele tem potencial, não foi porque ele cometeu uma falha, que o ministério dele acabou, não. Irmãos, Barnabé não anda mais com Paulo, mas lá na frente, depois de Paulo, vai reconhecer o ministério de Marcos,
e vai se reconciliar com ele. A gente poderia falar também sobre Onésimo e Filemon, em que Onésimo foge, e Paulo conhece Onésimo na prisão, e, irmãos, ele manda uma carta para você: olha, receba ele, não como escravo, mas como irmão em Cristo, trazendo reconciliação. Irmãos, nós temos o ministério da reconciliação. Eu preciso reconciliar fulano com fulano, fulano com ciclano e tal. Primeira coisa que você precisa ter na sua vida: você precisa estar reconciliado com todos. Não venha querer reconciliar alguém se você não é reconciliado com alguém. Se reconcilie, volte à comunhão com todos, aí você passa a ser um conciliador, você passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando você se envolve com o Senhor, na reta final, você faz o que Ele quer e não o que você tem vontade. Jonas, quando o Senhor chama Jonas, vai para Nínive que eu quero que você pregue lá. Nínive? Vou não. Aquele povo é cruel, são os assírios, Nínive é a capital da Síria, aquele povo é cruel, eles massacraram o nosso povo lá, no Reino do Norte, Reino de Israel, massacrou. Vou não, e o Senhor vai, você vai. O Senhor poderia usar outro? Poderia, mas é você, Jonas. A gente conhece a história de Jonas, vai para a barriga do peixe e tal, da baleia, o que seja, e ele acaba indo, e prega, aquele povo se converte e tal. Quando você se envolve com o Senhor, você faz o que Ele quer, e não o que você tem vontade. Às vezes nós temos vontade de fazer muita coisa, irmãos, a gente tem vontade de fazer coisas que desagradam o Senhor, mas a vontade dEle é que tem que prevalecer na nossa vida. Quando você se envolve com o Senhor, vamos dar uma acelerada, você escolhe a melhor parte. Marta e Maria, Jesus está falando, Marta, Maria, e a Maria está aos pés do Senhor, e Marta está trabalhando, e ele fala: Marta, presta atenção, a Maria escolheu a melhor parte. Não adianta a gente só querer achar que está fazendo a obra e dizer: estou fazendo a obra, quando você não para ouvir o Senhor. Trabalho muito na obra, eu faço muita coisa, você para ouvir a voz do Senhor? Você para numa escola dominical para ouvir, você vai para um curso, você para ouvir as mensagens? Ou você acha que só fazer obra resolve o seu problema? Não é só o suficiente. Quando você se envolve com o Senhor, Ele contempla as suas obras, ainda que você não apareça. Tem muita gente que acha que o que você está fazendo, Deus não está vendo. Escute isso: o que você faz no reino não precisa ser visto pelos homens, Deus está vendo. Tem gente que quer holofote. O menino dos pães e dos peixinhos, ninguém sabe o nome dele, como esse rapaz entrou para a história. Ele entrou para a história. Zé de Arimateia, Zé de Arimateia foi aquele que era discípulo de Jesus, ele fazia parte do Sinédrio, e ele pediu o corpo de Jesus. Meu irmão, pedir o corpo de Jesus não foi uma coisa fácil lá, para sepultá-lo, não foi uma coisa fácil, ele teve que vencer o medo, e ele ainda contribuiu lá com o sepulcro que era dele. Nicodemos fez a mesma coisa, não apareceu, Nicodemos não aparece, ele ajudou lá nas especiarias lá para o sepultamento de Jesus. Não se preocupe naquilo que você faz, não se preocupe com aquilo que você faz, Deus está vendo. Pastor, eu queria tanto que visse que eu sou fácil, sou capaz disso. Meu irmão, Deus está vendo, no momento certo essas coisas vão ser reveladas. Para terminar, meu irmão, deixa eu dar uma adiantada aqui. Quando você se envolve com o Senhor, milagres acontecem. O maior milagre que acontece na vida do homem é quando você se envolve com Ele, você aceita Ele como teu Salvador, e você é um homem que vai passar a eternidade para sempre com Ele. Isso é o maior milagre, isso é o maior milagre. Mas quando a gente se envolve com Ele, milagres na nossa vida acontecem. Lázaro estava enterrado há 3 dias, ele chega, e o Senhor fez Lázaro ressuscitar. Lázaro era amigo íntimo do Senhor. Se a gente tem intimidade com Ele, irmãos, milagre acontece. Mas o milagre não acontece só para quem é íntimo do Senhor, porque quando o Senhor vai no tanque de Betesda, tá?
ele conhece uma pessoa que não é íntimo dele, e o Senhor, movido por compaixão, vai ali e cura aquele homem. Ou seja, se a gente se envolve com o Senhor, se a gente tem um contato com o Senhor, alguma coisa tem que acontecer. A gente não pode entrar no coração das pessoas para saber qual é o teu nível de intimidade com o Senhor. Enquanto você pensa nisso, vamos ficar de pé. Qual é o nosso nível de intimidade com o Senhor? Qual o nível de intimidade? A gente está íntimo dele? A intimidade é de amigo ou apenas teve um contato lá no tanque de Betesda? Qual o nível de envolvimento que você tem com o Senhor? É uma vida transformada por completo, deixando os milagres acontecerem? Essa resposta só você pode dar. Esse nível de intimidade, de amizade, como João Batista tinha João o evangelista teve de reclinar o seu peito, a sua cabeça no peito do Senhor. Pense nisso nesta manhã. Que nível de envolvimento você está tendo com o Senhor? Que nível de envolvimento você está tendo com o Senhor? Para que a gente tenha um bom relacionamento e veja o milagre do Senhor acontecer na nossa vida. Vamos cantar e vamos estar logo após terminar. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Aleluia. Eu quero ser vaso. Queremos te adorar nesta manhã, Senhor. Bendizer o teu santo nome. Queremos sair daqui, Pai, meditando sobre a nossa intimidade contigo. Que envolvimentos temos contigo, Senhor? É um envolvimento de uma amizade superficial? É um envolvimento de intimidade, de comunhão? Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a avaliarmos quem realmente somos para Ti. Queremos abençoar o Teu povo, Pai. Queremos nos abençoar para que Tu fale nos nossos corações a esse respeito. E saímos daqui edificados, fortalecidos, abençoados por Ti. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela vida dos Teus filhos. Guarda, abençoa as suas saídas. Nós te pedimos, nós te louvamos. E pela Tua bondade e graça sobre nós, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a boa graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, não somente hoje, mas para todo sempre, todos dizem amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz. Bom domingo.